Olá, hoje a gente mergulha num tema quente que causou-se um rebuliço global, o Decreto-Lei Italiano 36 de 2025. Ele mexeu bastante nas regras da cidadania por sangue, o tal ius sanguinis. Isso. E olha, temos aqui análises jurídicas, comentários bem detalhados que mostram um cenário de muita atenção. E parece que todos os caminhos levam à Corte Costituzionale, né? O Tribunal Constitucional da Itália. Exatamente. Esse decreto, ele limita, e limita muito, a transmissão da cidadania para quem é descendente e mora fora. E isso gerou uma incerteza jurídica enorme, sabe? Imagino. As fontes que a gente analisou são bem claras. O ponto central, assim, o foco do debate todo, é se essas regras novas, se elas sobrevivem a um teste na Constituição italiana. E a Corte Constitucionale vai ser esse palco decisivo mesmo, certo? Então, o que mudou assim tão forte para causar essa confusão toda? E tem a questão da forma como foi feito também que está sendo criticada, né? Basicamente o decreto apertou, os limites de geração, falando de filhos, netos, e criou exigências novas. Por exemplo, que o italiano lá de trás tivesse cidadania exclusiva, quando morreu, ou que tenha exclusivamente agora. Exclusiva? E as fontes usam termos bem fortes, tipo desnaturalização em massa, ou até, olha só, guilhotina jurídica, para descrever o impacto que isso pode ter em milhões de pessoas com descendência italiana. Nossa. E sim, a forma como foi feito, usando um decreto-lei, que é para coisa de necessidade e urgência, né? Isso está sendo muito criticada. Porque assim, cidadania não parece uma coisa que precisa resolver de um dia para o outro, né? Não tem uma emergência clara, eu acho. Exato. Os especialistas nas fontes batem muito nessa tecla. Dizem que não tinha emergência real para justificar passar por cima do debate no parlamento, sabe? Entendo. Uma das análises até sugere que foi um efeito surpresa meio calculado, talvez lá pelo Ministério das Relações Exteriores, para conseguir passar a mudança antes de dar tempo de muita gente reclamar. Pegou todo mundo desprevenido. E aí que a coisa esquenta e a Corte Constitucional vira, assim, o centro das atenções, né? O ringue principal. Como essa briga jurídica chega lá na Corte? Então, um dos documentos explica isso direitinho. A corte não sai revisando lei por conta própria, né? Ela precisa ser chamada para isso. Ah, tá. Normalmente por um juiz comum. Imagina um juiz analisando um caso de cidadania e ele olha para essa lei nova e pensa: isso aqui parece que fere a Constituição. Aí ele pode pausar o caso dele e mandar a pergunta lá para a corte em Roma. Entendi. Ele levanta a questão. Isso. E olha, segundo as fontes, argumento para essa suspeita é o que não falta. Muita gente vê esse decreto como uma afronta direta a princípios básicos da Constituição. E que argumentos são esses que as fontes consideram tão fortes assim? São vários e eles tocam em nervos expostos da Constituição, sabe? Primeiro, falam que viola o princípio da igualdade. É o artigo 3 que diz que todo mundo é igual perante a lei. Certo. Como pode o decreto tratar diferente descendentes que têm, na teoria, o mesmo direito de sangue só por causa de uma data ou uma burocracia nova? Fica estranho, né? Fica mesmo. Segundo, falam da quebra da confiança legítima. Aquela ideia de que o governo não pode simplesmente mudar regras do jogo que valem há décadas, desde 1912, ou mais claramente, desde 92, de uma hora para outra. Isso frustra quem confiava na lei antiga, né? Totalmente. Daquela sensação de puxarem o tapete debaixo dos pés da pessoa. Exato. E junta isso com a urgência bem questionável do decreto-lei, que pode ser até um abuso desse tipo de instrumento. Tem também a tese de um efeito retroativo mascarado. O nome técnico é Extung, mas a ideia é que, na prática, tenta apagar um direito para quem viria depois, como se nunca tivesse existido. Pesado. E ainda citam possíveis problemas com direitos da família, obrigações internacionais da Itália. Uma fonte até compara, e é uma comparação bem séria, com momentos históricos em que tiraram a cidadania de gente por motivo político, lembrando que o artigo 22 da Constituição proíbe isso. Nossa, comparações bem graves mesmo nessas análises. E já tem algum caso concreto indo para a corte sobre este decreto novo? Olha, tem o caso de Bolonha, que apareceu numa das transcrições. Ele questionou a lei anterior na corte, mas ele meio que mostrou o caminho, sabe? Como um juiz local pode levar a dúvida para Roma. Ah, então ele serve de exemplo, digamos. Isso.
A expectativa, pelo que dizem as fontes, é que logo logo algum juiz faça o mesmo com esse decreto novo, o 36/2025. E a estimativa que dão é que uma decisão da corte sobre ele pode sair lá pelo primeiro semestre de 2026. Isso bota mais um elemento de suspense na história toda. E quando essa decisão não chega, como fica o mundo real? É caos e angústia para muita gente que está na fila ou tentando entender? É bem isso que as fontes descrevem, uma confusão danada sobre as regras para filhos menores, mesmo que tenham tentado ajustar depois. Imagina a dor de cabeça. E aquela exigência de morar na Itália para as próximas gerações, muita gente vê isso como uma naturalização facilitada. Ou seja, está forçando quem já teria o direito pelo sangue a passar por um processo parecido com o de um estrangeiro comum. Entendi. Muda a natureza do direito, né? Exato. E o caos nos consulados, filas, incerteza, afetando até quem já tinha agendamento marcado antes da lei mudar. E o irônico é que, em vez de diminuir processo, como talvez fosse a intenção, as fontes acham que vai ter uma explosão de ações na justiça. Mais caso para os tribunais e, quem sabe, mais casos chegando na própria Corte Constitucional. Então, o resumo da ópera é: uma lei que mexe com a vida de milhões, gente com laços fortes com a Itália, mas que agora vive sob a sombra da dúvida constitucional. As fontes deixam claro: o palco para o drama legal está montado e a Corte Constitucional tem o papel principal, né? Sem dúvida nenhuma. A situação toda, ela levanta uma questão bem profunda que ecoa nessas análises. Até onde um governo pode ir para mudar um direito tão ligado à identidade, ao sangue como os sanguíneos? Assim, sem um debate sério, atropelando a confiança de quem se vê como parte da nação, mesmo morando longe. A resposta para isso, talvez, só a corte possa dar mesmo. Uma reflexão e tanto para a gente fechar essa análise. Até a próxima.